Muita gente já me pediu recomendação aqui de comentários bíblicos sobre o livro de Apocalipse. Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um comentário bíblico de Apocalipse que, na minha opinião, é o melhor comentário introdutório de Apocalipse que a gente tem em português. E como eu não gosto de ficar fazendo aqui suspense, enrolando vocês, eu tô falando do comentário Brado de Vitória do G.K. Beale. Agora, se você quer saber qual que é a pegada desse comentário, para que tipo de público esse comentário é mais indicado, qual que é a estrutura dele e o porquê eu considero ele o melhor comentário introdutório sobre o Apocalipse, então fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita, mas muita coisa bacana pra gente falar aqui sobre esse comentário. Ah, e se você se interessar por ele, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Dito isso, então, bora pro nosso review. Bom, para quem não sabe, esse livro é meio que uma versão resumida de um comentário exegético em inglês bem parrudo que o Beale tem sobre o livro de Apocalipse. E o legal é que essa versão resumida que a gente tem aqui em português, que foi publicada pela Cultura Cristã, traz, digamos assim, o filé mignon desse comentário exegético maior do Beale que tá só em inglês. E eu falo isso porque quando você tá lendo essa versão resumida, você sente vontade de grifar praticamente tudo. Isso significa, pessoal, que o Beale e o editor desse comentário, que é o Douglas Campbell, fizeram um excelente trabalho, um ótimo trabalho mesmo, em resumir os principais assuntos sobre o Apocalipse que o Beale tratou no seu comentário mais parrudo, no seu comentário exegético. Ó, só para vocês terem uma ideia, o comentário exegético dele tem as suas 1.300 páginas, já essa versão resumida tem 500 páginas, e o próprio Beale comenta que para ele conseguir reduzir essas quase 800 páginas de diferença entre esses dois comentários, ele teve que focar naquilo que de fato é o mais importante, naquilo que de fato é o mais essencial na interpretação de Apocalipse. Então ele teve que tirar aquelas partes mais técnicas dos comentários exegéticos, como as constantes citações em grego, aquelas notas de rodapés quase que infinitas, aquelas interações com a literatura secundária, tudo isso ele teve que ir cortando, ele teve que ir podando. Não que essas partes não sejam importantes, elas são sim, só que elas acabam tornando a leitura bem mais difícil, bem mais técnica, o que pode ser um grande obstáculo para quem está começando a estudar o Apocalipse e não tem essa base mais acadêmica. Então, esse comentário, o Brado de Vitória, consegue meio que equilibrar as coisas, sabe? Ele consegue ser profundo, né? Tratar ali das principais questões de Apocalipse a partir de uma linguagem que é acessível. É um comentário ideal para quem quer entender melhor Apocalipse sem precisar encarar logo de cara um material super técnico, super exegético, super acadêmico. Bom, em termos de estrutura, esse comentário introdutório do Beale segue a mesma lógica dos outros comentários bíblicos que a gente já conhece, que já tem em português. O comentário começa com uma introdução, onde ele aborda, né, aspectos históricos e contextuais de Apocalipse, ou seja, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Nessa introdução tem também uma discussão muito, mas muito interessante sobre os gêneros literários de Apocalipse. E nessa parte, pessoal, ele traz alguns insights bem originais sobre esse assunto, sobre esse tema dos gêneros literários. Muita gente argumenta, né, que o gênero predominante de Apocalipse é o gênero apocalíptico. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E o Beale vai contra-argumentar de maneira muito convincente que não. Presta atenção nisso aqui. Ele vai falar que, na verdade, o gênero predominante de Apocalipse é o profético, e ele vai falar que o gênero apocalíptico é melhor entendido como uma espécie de variação ou uma intensificação do gênero profético, entendeu? Deixa eu tentar clarear um pouco aqui. Por exemplo, na literatura profética, a gente tem visões sobre o trono de Deus, sobre os anjos, sobre a perspectiva celestial das coisas, do mundo, só que ele vai falar que tudo isso é potencializado, é intensificado no gênero apocalíptico. É por isso que o Beale fala que o gênero apocalíptico é melhor entendido como uma intensificação da literatura profética. E aí, com isso, diferente de muitos teólogos que colocam o livro de Apocalipse na esteira de outros textos apocalípticos que circulavam ali no primeiro século, o Beale prefere entender o livro de Apocalipse em continuidade com o quê? Com a literatura profética do Antigo Testamento, principalmente Daniel, Ezequiel e Zacarias, que já trazem um pouco dessa intensificação da literatura profética.
profética. Inclusive, o Bill vai falar que o próprio João se posiciona nessa linha de tradição profética do Antigo Testamento. É uma parte bem bacana desse livro. Aqui eu só dei uma pincelada nesse assunto, mas vale muito a pena dar uma olhada com mais calma nesse ponto do Bill, porque é um ponto bem original e bem convincente. Bom, ainda nessa introdução, ele também vai apresentar pra gente as principais formas de se interpretar o Apocalipse. Então ele vai explicar o que é o preterismo, o historicismo, o futurismo e o idealismo. Basicamente, cada uma dessas perspectivas entende o Apocalipse de um jeito diferente. Então, por exemplo, os preteristas defendem que a maior parte das profecias ali de Apocalipse já se cumpriram onde? Lá no primeiro século, principalmente na destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Já os historicistas, pessoal, enxergam o Apocalipse como uma espécie de linha do tempo profética da história da igreja, indo desde os tempos apostólicos até a volta de Cristo. Ou seja, para eles, Apocalipse descreve eventos que aconteceram e que acontecerão ao longo da história, como a queda do Império Romano, o surgimento do papado, o crescimento da igreja e até movimentos como, por exemplo, a Reforma Protestante. Agora, já os futuristas acreditam que a maior parte das profecias de Apocalipse ainda vão se cumprir no futuro, especialmente ali naqueles eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus. E aí, por fim, para fechar, o idealismo, que é a perspectiva que o Bill segue, enxerga Apocalipse como uma grande representação simbólica da batalha que acontece entre o reino de Deus e entre as forças do mal ao longo de toda a história da igreja. Ou seja, nessa visão, o livro de Apocalipse está basicamente revelando um padrão que se repete ao longo do tempo, ao longo da história, que é luz contra as trevas, bem contra o mal. Então, o idealismo não tem problema nenhum de pegar alguns aspectos, por exemplo, do preterismo, do historicismo ou do futurismo. Ele só vai falar que a gente não pode fechar o significado de Apocalipse em eventos históricos específicos, entendeu? Porque pro idealismo, o Apocalipse ele encontra cumprimento em incontáveis acontecimentos ao longo da era da igreja, porque essa batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas vai acontecer até a segunda vinda de Cristo. Bom, ainda nessa mesma introdução, o Bill também vai entrar num assunto, numa questão que é muito importante na hermenêutica de Apocalipse, que é a seguinte questão: Apocalipse deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente? Essa é uma das principais questões que separam, por exemplo, os dispensacionalistas clássicos e revisados dos não dispensacionalistas. Eu acho que vocês já devem desconfiar, né, qual que é a resposta do Bill aqui nesse ponto. E a visão dele é que sim, Apocalipse deve ser interpretado de forma simbólica. E um dos principais argumentos dele para isso está logo no primeiro versículo de Apocalipse. Lá no original grego, João usa uma palavrinha chamada semaino, que na NVI aparece traduzida como tornar conhecida. Ou seja, lá em Apocalipse, no versículo 1, o texto fala que o Apocalipse de Jesus foi tornado conhecido por meio do anjo. E o ponto do Bill é que esse termo semaino normalmente significa simbolizar ou comunicar por meio de símbolos. E mais, essa palavra aparece na versão grega de Daniel, na Septuaginta, né? E essa palavra é usada por Daniel justamente quando Nabucodonosor tem aquele sonho cheio de imagens simbólicas. E para o Bill, aqui em Apocalipse 1, em Apocalipse como um todo, João bebe muito do livro de Daniel. Ou seja, ao pegar esse termo semaino de Daniel, João estaria indicando pra gente já de cara que a mensagem de Apocalipse não deve ser lida de forma crua e literal, mas sim como uma revelação por meio de símbolos. Então, uma tradução mais literal assim desse versículo 1 de Apocalipse segundo Bill seria algo como Apocalipse de Jesus que foi comunicado simbolicamente por meio do anjo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Gente, até que eu queria, mas não dá pra falar sobre tudo que o Bill trata nessa introdução. É uma introdução, pessoal, muito completinha mesmo. Além de tudo isso aqui que eu já falei, ainda nessa introdução, ele também fala sobre os principais temas de Apocalipse, sobre se Apocalipse deve ser interpretado cronologicamente ou de forma recapitulatória. Então, assim, esse comentário já valeria a pena só por essa introdução, que é sensacional. Aí depois de fechar todas essas questões mais introdutórias, o Bill divide o livro de Apocalipse em várias sessões e aí ele traz as explicações de cada uma dessas sessões, né? E no final de cada sessão, ele traz algumas sugestões para reflexão com base naquele texto ali que ele acabou de explicar. Essa segunda parte desse comentário não tem muito segredo. A estrutura é aquela que a gente já conhece.
Apocalipse mesmo. Aí, por mais que seja um comentário numa pegada mais introdutória, o Bill sempre busca, ou quase sempre busca explicar ali versículo por versículo, e não só a perícope como um todo. Agora eu quero falar um pouco sobre aquilo que pra mim é o grande diferencial desse comentário. Na verdade, são dois grandes diferenciais que eu vejo nesse comentário. O primeiro eu já falei, né, que é a introdução, que eu realmente acho essa introdução muito completa e tem praticamente tudo que você precisa saber de mais introdutório para começar a estudar Apocalipse. Já o segundo grande diferencial desse comentário é que do começo ao fim, o Bill bate muito na tecla de que a chave para entender o livro de Apocalipse é a seguinte: ter uma boa base sobre o Antigo Testamento. Isso é muito importante. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Bill vai mostrar estatisticamente que dos 404 versículos de Apocalipse, 278 desses versículos contêm referências diretas ao Antigo Testamento. Parece muita coisa, né? Mas segura essa aqui. O Bill traz uma outra estatística mais espantosa ainda, que é a seguinte: o livro de Apocalipse, pessoal, tem mais alusões ao Antigo Testamento do que todos os outros livros do Novo Testamento juntos. Então, assim, é uma coisa impressionante. Isso significa que se a gente quiser interpretar Apocalipse corretamente, a gente precisa do quê? A gente precisa aprender a ler Apocalipse a partir do Antigo Testamento e não a partir, sei lá, da cultura pop, do cinema ou das especulações modernas. Tentar ler Apocalipse sem o Antigo Testamento é praticamente loucura. E é exatamente isso que esse comentário te ajuda a fazer. Ele te guia na leitura de Apocalipse, mostrando todas, absolutamente todas as conexões que João faz com o Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque é muito fácil cair na tentação de interpretar Apocalipse de maneira isolada, achando que esse livro é um tipo de código secreto que a gente precisa desvendar, fazendo um monte de especulação. Mas quando você tem ali o Antigo Testamento como o pano de fundo de Apocalipse, as coisas, pessoal, elas começam a fazer muito mais sentido. Por exemplo, a famosa visão das 7 trombetas ou a visão das 7 taças de julgamento, tudo isso tem ressonâncias onde? No Antigo Testamento, em eventos e profecias do Antigo Testamento. E o Bill consegue mostrar tudo isso pra gente de forma muito convincente, de forma muito didática também. Bom, para fechar agora, eu queria sintetizar aqui as principais posições do Bill sobre Apocalipse, só para vocês terem uma ideia mesmo. Como eu já falei, ele entende que a melhor forma de se interpretar Apocalipse é por meio do idealismo. Como eu também comentei, ele segue uma leitura não literal de Apocalipse. Além disso, pessoal, ele defende uma leitura recapitulatória de Apocalipse e sobre a famosa questão do milênio, ele é um amilenista. Sim, pessoal, esse comentário de Apocalipse, ele tem um viés mais reformado. Daniel, não sou um reformado, você acha que eu devo ler esse comentário? E minha resposta é, sim, certamente você deve ler. Tem muita coisa, muitos insights nesse comentário que você não vai ler em nenhum outro comentário introdutório sobre Apocalipse. Então, se você quer entender Apocalipse sem se perder nessas teorias mirabolantes ou em interpretações que ignoram o contexto bíblico, esse livro, essa introdução é sem dúvidas uma excelente escolha e eu diria que é a melhor escolha que a gente tem aqui em português, mas isso aqui é só minha opinião mesmo. Agora eu quero saber de vocês, vocês já conheciam esse comentário, já leram, concordam com a abordagem do Bill ou seguem alguma outra linha interpretativa? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se você assistiu a esse vídeo aqui é porque você se interessa pelo estudo do livro de Apocalipse, né? Então, aqui no canal eu tenho esse vídeo aqui, onde eu falo do debate sobre o milênio comparando a posição de dois teólogos, o Led e o Roekman. Vale a pena você dar uma conferida. E claro, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e eu te vejo aqui nesse vídeo.